Sejam bem-vindos à NP Agro. Hoje com a gente Ricardo Santin, presidente da BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, e nós vamos falar um pouquinho sobre proteínas animais como carne de frango, carne suína e ovos, né? Vamos fazer um pequeno balanço do que foi 2024 para esses segmentos, que são segmentos super importantes, e vamos traçar aqui com o Ricardo, com a ajuda do Ricardo, quais são as perspectivas para 2025. Então, comigo o Alexandre Inácio, também sócio fundador aqui do NP Agro, e o Ricardo, que eu já apresentei. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Alexandre? Prazer recebê-los aqui na BPA, tendo a honra dessa visita tão ilustre e podermos bater um papo aí sobre como foi frango, suínos e aves, genética, peru, outras aves, iniciando então mais informal. Tudo que voa sem motor é com a gente. É isso aí. A honra é toda nossa. Bom, Ricardo, eu acompanhei no fim de 2024 a coletiva da BPA, que falou um pouco sobre esse balanço e as perspectivas. De uma maneira geral, evidentemente a gente vai falar dos detalhes aqui, mas de uma maneira geral a gente teve um ano bastante positivo em 2024 e pelo que a entidade traçou para 2025, a gente tem tudo para ter um outro bom ano, né? Nós vamos dividir aqui essa conversa pelas proteínas, né? Então vamos começar falando um pouco de frango. A gente teve um consumo doméstico relativamente aquecido, a gente teve boas exportações em 2024, com custos dos grãos muito mais sob controle do que em anos anteriores, e isso deu um refresco muito bom para a indústria. O que mais que foi destaque em 2024? Foi isso mesmo? E o que a gente pode esperar para 2025, Ricardo? Bem, Fernando, o frango em 2024 teve um desempenho positivo que começou com recuperação. É importante a gente dizer que vinha de um ano de 2023 difícil, vinha de outras crises, daquele pico de grão que você referiu, saída da pandemia. Todo esse processo começou um ano um pouco mais estável, mas foi se transformando em um ano de recuperação e de rentabilidade muito positiva, especialmente no segundo semestre. Quando a gente olha o primeiro semestre do ano, e ele vinha já o ano passado desse jeito, o custo teve muito bom, ele ajudou demais. Milho em preços baixos, estáveis, farelo de soja em abundância, com preços razoáveis. A gente nota no finalzinho do ano, na metade do ano para diante, um crescimento de 27% no preço do milho, de 6% no preço do farelo de soja, mas o milho acaba o ano com R$70. Sim, longe daqueles R$100 que falou, e você tem um mercado interno, como você bem abriu aqui a nossa conversa, que foi consumidor. Um mercado que tem oferta equilibrada, por motivos diversos, especialmente por conta de uma chegada da influenza aviária. Por isso esse é um ano que nós tivemos, o ano passado, a chegada da influenza aviária no continente latino-americano, que nunca tinha vindo em aves silvestres, aves de fundo de quintal, mas chegaram inclusive no Brasil. Nunca chegaram em aves de comerciais, isso é um asset que a gente tem, eu rezo e bato na madeira quando falo, mas de fato, isso faz com que as empresas tenham uma cautela um pouco maior em termos de alojamento, em termos de produção, de peso, mesmo tendo uma condição favorável de grão barato. Perfeito. Mas você teve daí o quê? Quando eu estou começando a tomar um fôlego, vem o Newcastle no Rio Grande do Sul, em maio, que o Newcastle está classificado na Organização Mundial de Saúde Animal como se fora o mesmo nível da influenza aviária. O que isso faz? Faz com que você tivesse, então, um mercado que é o principal, 64% do que a gente produz fica no Brasil, o mercado brasileiro tivesse estabilizado, com uma oferta equilibrada, consumo de 45 quilos per capita habitante ano. Então foi positivo isso, no motivo de que, no momento em que as empresas tiveram um desempenho de custos razoáveis, embora tenha um pico no segundo semestre, ele ajudou você a diminuir um pouco a oferta, mas não deixou menos oferta. A estabilidade do mercado interno foi boa. E aí, por outro lado, você tem um grande desempenho nas exportações. Você tem uma exportação que foi puxada, crescimento de mais de 3%, né, fechando positivamente, com mais de 150 mercados que se fizeram, mesmo tendo o episódio de Newcastle no Rio Grande do Sul, que no primeiro momento você teve fechamento, inclusive, do Brasil inteiro para alguns países, como China e outros. Mas, o que isso fez? Provou também que o governo brasileiro apoiou e que a BPA, junto com as empresas, estava numa estratégia já muito longa, mais de 5 anos atrás, mudando o certificado sanitário, e dos 150 mercados que nós temos hoje fornecendo para o Brasil, a gente só teve fechamento de 49.
101 ficaram abertos no primeiro momento da doença Newcastle em aves comerciais no Rio Grande do Sul, e depois foi para 52 e voltou. Ou seja, você já mostrou mais sustentação nesse negócio e levou, então, a fechar o ano de maneira positiva. E de alguma maneira, né, o Ricardo, é claro que essa condição sanitária brasileira ajudou não só ao país não perder mercados, né, de forma relevante, mas também conquistar mercados de outros países, de outros exportadores que tiveram problemas sanitários mais graves e não conseguiram controlar, né? Sim, é o caso mesmo da Europa, lá na Ásia, alguns episódios de influenza aviária, o caso dos Estados Unidos, que passou o ano com influenza aviária ativa, mas os Estados Unidos mesmo assim exportou 3 milhões e 300 mil toneladas, mas não por problemas sanitários, e sim por mudança de hábito de consumo localmente lá. Os Estados Unidos diminuiu 10%, Fernando, a sua consumo. E quando eu olho nas coxas, que são coxa e sobrecoxa, chamado chicken leg quarter, que é exportado especialmente para a África, o chicken leg quarter americano caiu 15% da exportação. Isso faz com que a gente intua, naturalmente não é um dado específico, mas intua que os Estados Unidos estão comendo mais as carnes escuras, porque a preferência era o peito. Tanto é que eles produziam para produzir peito e vendiam o seu excedente, inclusive com preço menor. Agora, você vê nos Estados Unidos o componente desse ano passado, 2024, você vê um componente de quê? Crescimento da sua produção e queda da exportação. Isso é lógico concluir que há um consumo maior interno decorrente desse processo. E essa questão sanitária que você mencionou, né, enfim, todos os países que o Brasil exporta, a habilidade que a indústria, né, em parceria com o governo, obviamente, teve em lidar, seja com o Newcastle, seja com a influenza e tudo mais, de certa forma, qualificou o Brasil como um fornecedor seguro e estável para o resto do mundo? Porque mesmo diante, na gripe aviária, em que assim, todos os grandes, pelo menos, exportadores tiveram casos, e tiveram casos em áreas comerciais e foram afetados, o Brasil teve a detecção da doença, não foram em várias áreas silvestres, não foram poucas, mas não entrou na escala comercial. Isso, para quem compra, principalmente o Oriente Médio, deu uma certa credencial, levou um pouco da qualificação do Brasil perante esses clientes? Esse é um processo, Alexandre, transformacional, digamos, de percepção do Brasil e do mundo da importância do Brasil. A verdade é que nós temos 38% do market share global de carne de frango. Desses 13 milhões de toneladas tradeadas, 5.300 saíram do Brasil. E isso faz exatamente isso, que as pessoas percebam a responsabilidade que, aliás, vem começando a ser exercida desde a Covid. Porque na pandemia, nós fomos absolutamente denodados em não deixar fechar os frigoríficos. Tanto o governo, na época, como as empresas, a gente não deixou faltar. Não faltou para o brasileiro, mas também não diminuiu nem um pouco a exportação. Nós crescemos naquele ano. E de lá para cá, o ministro Fávaro, que assumiu no lugar da ministra Tereza Cristina e do ministro Marcos Montes, ele seguiu essa linha, botando isso como prioridade do governo. Nós caminhamos o mundo junto com ele, preparamos, e o mundo também viu, diz, olha, eu posso confiar com o Brasil, você está absolutamente certo na tua análise, isso aí é verdade. Isso é uma percepção que diz o seguinte, olha, eu compro do Brasil, mas eles não são irresponsáveis. Eles têm um sistema de regionalização, têm um sistema de zoneamento, têm um sistema de compartimentação para a venda de material genético, que hoje, mesmo que eles venham a ter, volto a bater na madeira, eles estão preparados, porque jamais vai acontecer, como no passado se achava, que uma influenza aviária fechava e destruiria o plantel do Brasil. Não, as pessoas estão vendo o Brasil hoje tem uma diversificação de produção no país inteiro. Inclusive no Norte e no Nordeste está crescendo cada vez mais essa produção. E isso possibilita que os nossos importadores vejam essa confiança, essa responsabilidade de quem é o maior do mundo. Esse protagonismo traz o benefício e traz o ônus de ser responsável. E o Brasil tem exercido com muita responsabilidade e transparência. Por quê? Esse caso do Newcastle, que foi uma única ave, com teste, o ministro também não tergiversou, foi claro, e vou dizer, eu vou ser transparente, vou cumprir com as regras e vou dizer para o mundo, nós estamos cuidando, agimos, em menos de um mês estava resolvido. Só uma informaçãozinha para quem não sabe, no ano 2000 o Brasil era responsável por 19%, estou colando aqui, 19% das exportações mundiais de carne de frango. Em 2023, essa participação cresceu para 38%,
Se eu não estou fazendo a conta errada, é o dobro, né? Então tá certo. Então você vê que, para a gente ver como foi esse ganho de relevância em relativamente até pouco tempo para um crescimento tão grande. Muito bem. Falamos de 2024, agora a gente pode esperar esse mesmo navio, ele continua caminhando, navegando ali em 2025, Sim. É mais ou menos o mesmo cenário? Eu vejo esse cenário se repetindo, né, construindo um 2025 positivo, estabilidade de grãos, e aí a gente analisando um pouco também o grão no mundo. Quando a gente olha os prognósticos de grãos, e aí vamos falar ceteris paribus, tudo mais constante, você vê o quê? Você vê o mundo crescendo o preço de insumos lá fora. O milho, o sorgo, o farelo de soja e o trigo, que não é usado no Brasil para ração, mas é muito na Europa e na Ásia, ele tem preços crescentes quando eu olho o 2025. No entanto, nós olhamos o milho no Brasil, os prognósticos são de que ele baixa o preço até o fim do ano, que ele dê um picozinho e volta para baixo. Isso são cenários positivos quando eu vejo em termos de custo, porque a gente precisa saber, 70% do custo está nos insumos, e os insumos estando estáveis, eu tenho uma grande competitividade. Além disso, nós temos, por uma questão econômica do Brasil, o dólar em patamares elevados, o câmbio também ajuda a competitividade, sabe? A desvalorização do real frente ao dólar é de 23%, então, às vezes você tem uma queda de receita cambial de 1%, no caso das aves de suíno, foi positivo em 2024, então você deve continuar com esse panorama. E mais, eu olho esses outros componentes, que são os nossos concorrentes lá fora, enfrentando agora no inverno europeu, no inverno asiático, no hemisfério norte, enfrentando episódios de influenza aviária, enfrentando episódios de dificuldade de custo de produção e de regras que fazem eles diminuir ou manter-se estável. Isso, então, mostra para o Brasil que é provável que a gente consiga conquistar um pouquinho mais esse market share. Né? Os Estados Unidos devem seguir, talvez com uma retomada um pouquinho maior na sua produção, mas também sem um grande movimento na exportação, que abre espaço para o Brasil. E a gente vê a FAO-CDE prevê um aumento de consumo na casa de 2% mundial. E o Brasil, que é o maior exportador, deve se beneficiar com isso em 2025. Então a gente aumenta a produção também para atender tanto o mercado interno, que é um grande cliente, aí, né? Emprego melhorando, renda melhorando, enfim, existe uma perspectiva positiva. E para aumentar esse market share no exterior, só tem conta de mais e menos, só tem que aumentar a produção. Eu sou a alegria do colega de vocês, Marcelo Oliveira, que eu só dou recordes para ele. Né, o Marcelo só divulga recordes, mas na verdade, brincadeira, fora isso a gente vai bater de novo um recorde ano que vem, provavelmente, se não tiver nenhum episódio sanitário no Brasil que seja devastador. Mesmo se chegasse, o Brasil tem condições de crescer. A gente cresce tenuamente, mas deve crescer na casa dos 2%, chegando aí aos 15 milhões 150, 15 milhões 200 mil toneladas exportadas. Esse ano fechamos entre 14 e 915 milhões de toneladas. Ainda estamos vendo os números em abril, é quando a gente fecha os números exatos no nosso relatório anual. Mas é por isso, então você tem crescimento de produção e também de exportação. E estabilidade no mercado interno. Você não tem uma overprodução, e essa overprodução também não faz diminuir a rentabilidade. Na visão da BPA, as empresas vão continuar com uma rentabilidade e um EBITDA bem positivo, porque se repetem as condições. Não só as condições nacionais, como também as condições dos concorrentes mundo afora. E isso faz com que o Brasil seja mais chamado. Claro. Concluindo essa parte da indústria, do ponto de vista de infraestrutura, a indústria brasileira está preparada para essa sequência de aumentar a sua produção? Que é uma boa pergunta. Tem projetos de expansão, por exemplo, em curso? Como ou a capacidade instalada já atende? Essa elasticidade que vai ser exigida no ano que vem já está instalada e é tranquila. Você coloca, por exemplo, só o aumento de peso no animal. Um dia a mais no animal, você vai ganhar entre 40 e 70 gramas por animal e são 25 milhões de aves por dia. Então veja que esse peso ele já dá mais ou menos isso. Mas o que é importante quando falamos de infraestrutura, nós temos sim alguns projetos de algumas empresas aumentar suas linhas ou só melhoria. Às vezes uma troca de equipamento, uma melhor eficiência, que é o que a gente está trabalhando agora, já que nós temos 25 mil vagas de trabalho abertas no nosso setor, a gente está partindo de um processo de inovação cada vez maior de inserção de máquinas, tudo mais. A indústria tem condições. Os nossos equipamentos no campo são também equipamentos que estão sofrendo um processo de renovação, especialmente indo para os chamados aviários White House, que tem um controle total de ambiência.
Quando você tem uma ambiência totalmente controlada por computador em casa, o fazendeiro está lá controlando qual é a temperatura, quanto consumiu de água, as balanças automáticas, quanto a água tem temperatura que tem a água, que ração está dando, qual iluminação, dando descanso para o frango, fazendo ele ter uma conversão melhor do que nós, sabe? É um spa que ele está lá, né, cuidando com assistência técnica. Nós precisamos fazer uma visita, né? Era bom. Precisamos fazer uma visita para pegar uma grande essa tecnologia toda. Eu vou ter que dizer para vocês na entrevista que vocês não vão poder fazer. Mas eu posso, sabe, nós temos um protocolo muito sério. Não, isso não. O que a gente faz até para as missões de fora é, você pode chegar na porteira, alguém vai pegar um celular e vai lá filmar, você botar online, isso eu deixo fazer. Mas entrar na granja não, porque visitas que não precisam, está proibido. Agora, o Marcelo Oliveira... Só me permita terminar uma coisa agora. Tem um problema, sim, de infraestrutura, quando a gente olha mais a médio prazo, são as infraestruturas do Brasil. Então, a gente tem um processo, e aqui cabe um elogio ao ministro Carlos Fávaro, ao secretário Goulart e ao secretário Luiz Rua, que estão trabalhando na chamada lei do autocontrole, que vai possibilitar você ter uma utilização dos nossos auditores fiscais federais mais em trabalho de auditoria, podendo acompanhar isso com auxílio de pessoas contratadas, terceirizadas, mas sob o comando do Ministério e do fiscal. Você precisa aumentar esse número de pessoas em planta, você precisa aumentar as ferrovias, como por exemplo o nosso projeto é trazer o grão do centro-oeste, uma ferrovia que a gente chama de ferrovia da integração, que vem pelo lado oeste do Brasil, trazendo grãos de lá para o polo de transformação aqui embaixo, onde a gente faz o seguinte, se as exportações que nós fizemos esse ano, de aves, suínos e ovos, que fizeram 12 bilhões e meio aproximadamente, tivessem sido feitas em grão à razão do que esses animais consumiram, nós teríamos rendido 3,5 bi. A gente agregou 9 bilhões. Essa agregação é interesse do país. E, além disso, para exportar, eu preciso modernizar os nossos portos. Nós estamos 4 gerações de navios atrasados. Você tem navio Panamax, não pode chegar aqui. E isso, inclusive, colabora com a sustentabilidade, quando o navio pode carregar mais. Infelizmente, alguns portos, por conta da dragagem, nem só do berço, mas da dragagem, alguns navios, mesmo os que estão 4 gerações atrasadas, têm que sair com 70% da capacidade, porque senão não consegue sair. Esse é algo que a gente já levou ao Ministério da Infraestrutura, precisa ter uma ação mais de longo prazo, médio prazo, melhores acessos aos portos com ferrovias e rodovias, mas a grande notícia, que eu brinco e estou como presidente do Conselho Mundial da Avicultura, então eu brinco com os outros países e assim, a diferença do Brasil é que os nossos problemas nós vamos resolver com o tempo. Vocês, em algum lugar, não vão conseguir água, não vão conseguir tempo, não vão conseguir gente para trabalhar no Brasil. Então, eu vejo que a gente já está... O passo inicial é, o governo brasileiro tem consciência da absoluta importância das proteínas animais. E aqui, vou tomar emprestado a proteína do nosso querido Camardelli, agora o Roberto Perosi, que está na BIEC, mas quando nós olhamos, nos últimos 20 anos, as exportações de bovinos, suínos e aves, elas trouxeram para o Brasil 270, quase 280 bilhões de dólares. Isso no dinheiro de hoje equivale a muito mais do que 1 trilhão e 500 bilhões de reais. É mais do que o PIB, do que muito país que veio de algum lugar gerado economia em 150 países do mundo para trocar por um pedaço de carne produzido pelos nossos pequenos agricultores em integração ou não, para trazer riqueza para o país. Aliás, eu ia só... lembrar, porque muita gente não conhece, muita gente não, mentira, né? Algumas pessoas não conhecem o Marcelo, que você fez referência, que é o responsável pela comunicação aqui na BPA. E ele estava me lembrando exatamente esse dado, né? E esse dado, o Ricardo, ele depende, mas ele foi possível, esse crescimento todo, para a gente chegar nesse 1,5 trilhão de reais aí nos últimos anos, precisamos muito da China para isso, no passado, né? E aí a gente teve algumas situações na China que nos favoreceram, né? Problemas sanitários, etc., que abriram mais espaço para que aquela demanda toda chinesa fosse abastecida com importações, e o Brasil, pelos motivos até que você já comentou, conquistou muito desse espaço. Porém, a China, de alguma maneira, vem resolvendo um pouco seus problemas, quer dizer, melhorando, equilibrando um pouco melhor a oferta, e a gente teve, tanto no caso de frango, quanto no caso de suíno, se eu não estou muito errado, uma queda de participação da China, sim, em 2024, né?
Mas nem por isso a gente teve queda das nossas exportações, porque a gente conseguiu diversificar mercados. Mas eu queria que você fizesse uma análise de China, para nós, como é que isso está nos impactando. E quando nós olhamos a proteína frango, depois vamos conversar sobre o suíno, mas na frango ela caiu 19%, no suíno caiu quase 40%, mas no frango especificamente. A China, mesmo o frango, ele é um efeito colateral daquela peste suína africana que fez a China sair de 54 milhões para 36 milhões de toneladas. Ela foi retomando. Desculpa. Aí ela foi para 58 milhões quase, 57 milhões e 900 mil toneladas, caiu para 56, esse ano vai ficar com esse tamanho de mercado. Agora, o que a gente olha e o que a gente quer prestar atenção? A BPA mostrou na coletiva, né, mas o Brasil, a China comprava, antes da pandemia, do mundo inteiro, antes da pandemia de PSA, antes da PSA e da pandemia de Covid, comprava por volta de 500 e poucas mil toneladas. Aí ela importou quase 1 milhão de toneladas e cresceu o consumo de suíno e de frango. E agora ela está voltando para um patamar parecido como era antes. Então, o que a China está voltando para um padrão normal, onde é boa para nós como exportador, que ela tomou a decisão, né, soberana, de eu vou ser autossustentável, mas não vou ser 100%, eu vou ter um processo de complementação. E especificamente no frango na China. Essa complementação ela também se dá por questões de capacidade de produção e da comodidade, seria o feasibility, adaptabilidade do Brasil a esse modelo de complementariedade que a gente exerce com a indústria local. Porque para que eu pudesse produzir 250 mil toneladas de pés de frango, e pés de frango é o que a gente exporta para a China principalmente, nós exportamos 500 mil toneladas. E veio o frango em cima. 300 mil, exatamente, 300 mil toneladas que eu exporto de pé de frango, exporto coxa e asa, middle joint, mas vamos fazer a conta de 250 mil, porque eu tenho o número na cabeça. Esses 250 mil toneladas, se fossem produzidos lá, a China teria que produzir 4 milhões de toneladas com pé. E ainda por cima, com 30% disso de peito, 1 milhão e 200 mil toneladas de peito que eles não comem e exportam. Então, essa complementariedade leva, inclusive, para a nossa indústria, dizer, olha, a China caiu, ela caiu do mundo, muito mais do que caiu no Brasil, mas aquilo que a gente coloca na China, em caso de frango, vai permanecer, independente dela voltar ou não voltar a produzir. Eu brinquei com o pé porque teve um tempo, alguns anos atrás, né, que quando aumentava a demanda da China por pé, muitas vezes a gente não sabia o que fazer com o resto do frango, né? Hoje em dia está muito mais ajustado também. Sem dúvida, o Brasil faz uma distribuição e essa diferença do Brasil para os seus grandes concorrentes, Estados Unidos, Europa e a própria Tailândia. O Brasil produz para exportar. Nós fazemos duas coisas, elas não são estanque porque estão muito embrincadas, mas eu produzo para garantir a segurança alimentar do Brasil e eu produzo excedente para exportar para 150 países no mundo. E eu vendo o pé e a asa, especialmente o middle joint, que é o meio da asa, para a China, vendo um pouco de coxa lá. Mas mais a coxa vai desossada para o Japão e inteira para a África. O peito eu distribuo para a Europa, distribuo para o México, distribuo para o Chile. Então eu vendo isso, cada parte do frango, para o mundo inteiro. Eu faço o que sobra, o CMS, que vai ajudar num processo, por exemplo, na África do Sul, que vai ajudar num processo como nas Filipinas, para você fazer os nuggets, para fazer salsichas de frango. Na África do Sul nós temos a polony e assim por diante. Então, esse processo dá sustentação no negócio. E quando teve a peste suína africana lá na China, houve uma queda de produção, aumento de importação e, consequentemente, os preços dispararam no mercado internacional. E foi onde o frango ganhou um espaço significativo, porque o chinês foi experimentar uma coisa que era um pouco mais barata, ele não era tanto acostumado com isso, mas foi. Como é que ficou esse consumo do frango, o hábito de consumo do frango na China pós-PSA? Como é que ele está se reequilibrando? Ele permanece. Permanece, não houve uma queda no consumo. Esse é o ponto. Ele teve assim, por exemplo... O suíno continua sendo... A parte sendo, principal que a gente vende pé, ele comia o mesmo tanto. Contigo. Quando tinha antes ou não da PSA. Agora, ele comeu mais por quê? Porque habilitaram mais plantas, ele tem o hábito alimentar de comer isso, inclusive como uma barrinha de cereal, ou botar na sopa e assim por diante. E quando teve mais acesso, e aliás hoje, inclusive, mesmo depois de tudo já acalmando na China, se o governo chinês resolver habilitar mais 10 plantas ou 15 plantas no Brasil,
a totalidade do que eles produzem será vendido para lá. Porque nós temos aqui na BPA, toda semana alguém perguntando, quero comprar pé de frango para a China. E a gente diz, olha, infelizmente as empresas estão sold out, já venderam tudo que tem e esperando. Bom, Ricardo, no caso do frango, nós começamos de uma maneira para terminar, terminamos na China. Mas já que nós estamos falando de China no frango, vamos falar de carne suína, começando pela China, depois a gente termina pelo todo. Só para essa análise chinesa ficar muito clara, mas eu queria que você colocasse mais um ingrediente nessa nossa conversa, que é, o Alexandre falou da carne de frango, e eu queria saber um pouco se tem um efeito de aumento de consumo de carne bovina sobre o resto na China. Então falar um pouco de carne suína, mas começando pela China. Sim, a carne bovina na China ela cresceu um pouco também nesse vácuo que teve de proteínas, mas muito mais a carne bovina por se tornar uma proteína premium. Essa é a verdade. Então a China está consumindo mais, está consumindo melhor. É impressionante a melhora e a qualificação do consumo na China. São produtos que são excelentes. Eu faço, às vezes, em minhas palestras, eu mostro como era no passado, 15 anos atrás. As lojas, não tinha nem supermercados. E hoje, os mercados da China não tem no Brasil igual. Não tem no Brasil igual. Sabe, aqui no Brasil, qual é o mercado que tem lagosta viva para você comprar e ela ser fresca? No supermercado? Não. Eu não conheço. Não tem. Não sei se tem, mas não tem. Mas na China tem. E é comum. King crab e lagosta. E aí você vai lá e pega, o cara vai matar e te levar. Com um serviço especializado, caro, mas tem. Então esse é um processo que a China tem de qualificação e quando olhamos a carne suína, não é diferente. No caso do frango, a China continua a ser a maior importadora e eu vejo que ela vai continuar sempre entre os top 3 do Brasil. A China coloca, gente, 30 milhões de habitantes na zona do consumo por ano. É um país quase que entra na zona de consumo. Então esse é um ponto que, independente daquela movimentação que se fala da economia chinesa, está mais devagar ou não, as pessoas estão chegando na linha de consumo e uma parte do que se ganha vai para a comida e a comida vai demandar mais proteína importada porque esse processo de complementariedade. E no suíno não é diferente. A gente não vende carcaça inteira para lá, a gente vende também complementação. Infelizmente, a gente ainda está vendendo, agora, iniciando o ano, só de Santa Catarina, carne com osso e miúdos. Estamos aguardando que a China fale para o Brasil que reconhece Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Rondônia livre da aftosa sem vacinação, já reconhecida pela OMSA há mais de 2 anos. Isso possibilitaria só no Rio Grande do Sul 150 milhões de dólares por ano de receita, incremento de receita. Mas alguma previsão? É a previsão chinesa, né? Nossa, há muita reza. Do nosso lado há muita reza. A lição de casa está feita. Agora está feita e aí, claro, uma decisão soberana da China que olha o mercado, que olha a qualificação, né? Essa mudança aí do governo novo nos Estados Unidos, as guerras comerciais que estão se avizinhando aí, elas podem ter consequências e esse reconhecimento se vier ajuda muito. Mas a China deixou de, no suíno, ser o maior comprador. É verdade. Foi substituído pela Filipinas. Mas, no entanto, comprou igualmente 500 mil toneladas do Brasil de carne suína. Sabe, a China, é o mesmo processo. Quando eu olho antes da PSA, ela importava 1,5 milhão de toneladas e agora está importando entre 1,5 milhão e 2 milhões. Ou seja, a China está dando recado para o mundo que ela vai continuar daquela estabilidade, sendo um grande comprador e recebendo essa complementariedade do Brasil e dos outros países. Então eu vejo a China continuando demandando do Brasil. Eu não vejo assim, olha, a China vai resolver, agora vai parar de comprar do Brasil. Também em suíno. No pé não para por causa daquela conta que eu fiz para vocês. Mas quando eu tenho pedaços com a gente, claro, na China você vende pernil, é o principal que você vende, né? Mas tem as costelas que você vende, são partes também nobres que vão lá, e os miúdos têm demanda reprimida lá. Mesmo com a produção local, você tem como complementar determinados tipos de miúdos que são dos seus hábitos alimentares e que a partir do momento que a gente tiver Rio Grande, Paraná, Acre, Rondônia, vai dar um deslanche positivo, melhor para lá e vai trazer um ano bom. A suinocultura fecha esse ano, Fernando, muito bem também como o frango, as questões de insumos são as mesmas. Isso 2024. Né? 24, fechou o ano de 24, né? E vai fechar 2025 a mesma coisa, mas ela fechou o ano de maneira positiva, com mais de 5 milhões e 300 mil toneladas produzidas, uma exportação de 1.350.000, ela cresceu bem, cresceu na casa de 10%, né? Cresceu a produção e vai crescer também para o ano que vem. A gente tem um mercado interno estável, mas com uma oferta equilibrada também, que foi o que fez o suíno ter um certo rendimento maior para as indústrias também, porque estava em estágio equilibrado. E aí temos que agregar o boi.
que é o ciclo bovino, fez com que o boi ficasse mais caro, e essa substituição, ela ocorre com suíno, com frango e com ovo, complementando um pouco, porque no orçamento das pessoas, você sobe o preço de uma carne, eu não continuo a comprar a mesma carne. Você tem um efeito Nós que temos um orçamento melhor, a gente até pode fazer isso e diminuir o orçamento para os outros. Mas o pobre, ele precisa daquela quantidade de proteína. Quando ele sai de uma fica mais cara, ele complementa com as outras de menor valor. Isso é a realidade do dia a dia nossa. Então, eu vejo a suinocultura também consolidada. Hoje ela é o quarto maior exportador do mundo, o quarto maior produtor. Estamos a caminho, provavelmente em 2025 ou 2026, a gente deve chegar muito próximo ou passar o Canadá para ser o terceiro maior exportador. Mas a suinocultura também já tem 12%, teve em 24, 12% do market share global. Apesar de ter 4% da produção mundial, ela tem 12% do market share global e deve seguir para 25%, crescendo entre 13% e 14%. E uma questão do market share, desculpa, Não, eu já sei que você está com uma na ponta da língua, mas nós somos de um tempo aqui daquela dependência muito grande das exportações de suínos de um só mercado, né? Então, quando a gente despontou, exato, quando a gente despontou como exportador era a Rússia. Aí a Rússia se recolheu, mas veio a China. E esse ano que passou, 2024, ele traz essa figura nova aí, nova entre aspas, mas que são as Filipinas assumindo a liderança. Essa diversificação de mercados, ela já está num patamar bacana ou ainda, no caso dos suínos, é preciso diversificar um pouco mais? Tá bacana, vai continuar e ela é fruto de um trabalho longo da BPA, do conselho aqui da BPA, que decidiu há 5 anos atrás que nós devíamos trabalhar a diversificação. Eu entrei nessa onda, quando o Rua chegou aqui trabalhar comigo, damos uma ênfase muito grande a isso. E aí é por isso, Fernando, que na Rússia teve empresa quebrando, vocês viram, produtor deixando de produzir. Nesse caso da China, ao contrário, a China diminuiu 38% as importações do Brasil, olha, quase 40%. É muita coisa. E era a maior importadora do Brasil, diminuiu 40%. E muito pelo contrário, nós crescemos as exportações em 10%. Não é só o fenômeno Filipinas, é o fenômeno de Chile, é o fenômeno do México, a consolidação do Canadá, da República Dominicana. Todos os mercados, essa diversificação, ela pode crescer mais? Pode sim. E ela está no target. Na minha meta, agora em 25, eu continuar a abertura de mercados de suínos e de aves também. Aves nós estamos fazendo uma missão para Nigéria, Senegal, Gana e Costa do Marfim, mas Nigéria e Senegal são fechados para aves e para suínos. A gente tem Índia, que está aberta sanitariamente, mas as condições de acordo comercial não permitem a venda. Mas nós vamos trabalhar para que possa se fazer. Mas essa diversificação foi o que salvou e que mudou o perfil da indústria brasileira. Hoje a suinocultura brasileira já tem, inclusive, as empresas focadas e voltadas para a exportação, que vem nesse ambiente algo que é perene. O Brasil não vai mais ser uma oportunidade de vender como aconteceu lá com a Rússia. Hoje o Brasil é um grande player global, com quase 14% das exportações do share global, e deve seguir crescendo, junto com o frango, para continuar naquele mix de protagonismo. É por isso que a gente fez o nosso Salão Internacional do Proteína Animal, e que o João Sampaio disse no seu discurso, é o One Stop Shopping. A gente vem aqui, tem 25% de share de boi, 38% de frango e 12% de suíno. A gente ainda está quinto exportação de ovos e quinto exportação de tilápias, de peixes de cultivo. E então nós vamos crescendo para o mundo olhar no Brasil, que é o que a gente fala, olhar para o Brasil como ponto de segurança global em proteínas sustentáveis. E você falou, no caso do suíno, né, da China, Filipinas e tudo mais, e o mercado interno, assim, o brasileiro está consumindo mais a carne suína, porque a gente tem o que é mais comum, e que muitas vezes não dá nem para ver que é suíno, mas a linguiça, os embutidos, de modo geral, que assim, é carne suíno, né, por mais que as pessoas não tenham essa identificação, mas está crescendo o consumo. Pergunto porque no açougue que eu compro carne, geralmente bovina lá, tem ficado cada vez mais comum, tem lá uma picanha suína. Um dia eu olhei e falei, escuta, suíno. Falei, não, estamos vendendo. Falei, interessante, me chamou a atenção a presença do suíno, assim, na prateleira, assim, na parte refrigerada ali, como outros
com outros cortes, né, de carne ou de frango. Então, o brasileiro ele está consumindo, tem mais espaço, tem espaço para crescer um pouco mais esse consumo aqui no Brasil? Só complementando, nós também somos um tempo em que a Associação Brasileira dos Criadores, né, de suínos fazia ali recorrentemente campanhas para estimular o consumo doméstico. Eu não sei se essas campanhas, sinceramente, eu pelo menos não tenho mais visto tanto essas campanhas, mas o Alexandre tem razão, a gente vê os cortes suínos muito mais valorizados ali no varejo. Só complementando, minha sogra um dia, coincidentemente, cruzei com ela no açougue, que a gente vai no mesmo açougue, ela estava lá comprando um lombo, um filé mignon suíno, porque ela, inclusive, o almoço do dia seguinte que ela ia fazer pra gente, mas procurando uma carne, um corte in natura de suíno. Primeiro, ela não está na velocidade que a gente desejaria, mas está crescendo muito. Nós já estamos com 19 quilos per capita habitante ano, no passado era historicamente 12 a 14, então isso já cresceu muito, né? Mesmo com os ajustes de população, a gente tem 19 quilos per capita habitante ano. As empresas estão de fato fazendo esse fornecimento de cortes e SKUs mais específicos, é a picanha suína, é a sobrepaleta, é o lombo, a copa lombo para fazer no churrasco. Você sai só daquela costelinha. Exato. E acaba fazendo, por exemplo, um matambrito. Você vê que são cortes que as pessoas nem conhecem direito. A picanha suína é uma delícia. Ela vem colocada, bem temperadinha. Você pode ter cortes já muito suíno, já temperado. Suíno é uma carne mais difícil de temperar, para quem não sabe, mas ela é facílima. Eu, por exemplo, na minha casa, só faço com sal, churrasco. No meu churrasco, claro que sou gaúcho, não vai faltar carne bovina, mas não faço hoje churrasco sem ter frango e suíno junto. Veja, por exemplo, e eu sempre falo, a tua sogra provavelmente comprou e não fez, mas fica a dica, de no filezinho suíno, que aliás é terço do preço do filé mignon bovino, faz o estrogonofe com ele. Porque inclusive na Rússia fazem com filé mignon suíno. E o estrogonofe fica absolutamente mais suave e delicioso. A gente ainda não tem, está começando, os hambúrgueres suínos. Sim. São uma delícia. Gente, não é à toa que a carne suína é a carne mais consumida do mundo. Sim. Né? Então eu vejo, Alexandre, tem muito espaço ainda. Não tem velocidade, mas está crescendo. Até porque as pessoas saíram daquela ideia do tempo que tinha. E a BCS continua fazendo suas campanhas, a BPA também continua, né? As entidades, a CCS, a BCS, a XURS, fazem suas campanhas próprias, a BPA também faz. Nós temos o Suíno Gastrô nas páginas, aí, colocando receita para todo dia, para quem quiser entrar nas redes sociais. Suíno Gastrô, Amo Frango e Ovo Todo Dia. São páginas que apresentam receitas e fazem a gente poder consumir. A gente fez campanha recentemente, a campanha do aumento da imunidade, já que essas carnes trazem vitaminas do complexo B, do complexo K, que ajudam na imunidade das pessoas. E não há diferença das carnes, porque tem o mesmo potencial de trazer imunidade. Recentemente, uma professora de Harvard fez uma pesquisa que quase matou os veganos. Eu não tenho nada contra o veganismo e o vegetarianismo, mas diz, olha, o ser humano precisa de carne. Para se desenvolver com saúde, precisa das carnes, seja ela qual for. Então, o suíno tem muito espaço, nós estamos fazendo campanhas, estamos trabalhando, mas mais do que tudo, o brasileiro percebeu que é a grande história da carne suína no Brasil? Por medo de doenças no passado, por mitos, cozinhava demais e ficava dura, ficava ruim de comer. Hoje, toda a carne que está nos mercados, ela é cifada, ela é, ou o sistema estadual de inspeção, ela tem segurança absoluta. Você pode fazer, sim, eu faço na minha casa, uma copa lombo ao ponto, que é uma delícia. E é você mesmo que faz, cara? Claro, churrasco na minha casa é só eu, não aceito. Aliás, na minha casa de praia, que eu recebi de herança do meu pai, o arquiteto colocou o motor, eu mandei tirar. Porque eu sou gaúcho raiz. Boa. Esse troço de deixar motor girando, não, tem que ser eu mesmo aqui, eu sou churrasqueiro raiz. Muito bem, muito bom. Então falamos um pouco aqui de perspectivas para frango, né? Falamos um pouco de perspectivas para suínos, só retomando o resumo da ópera. 24 foi positivo, 25 também será, se tudo continuar do jeito que está. Mas se tu me permite, antes de você pular do tema, na suinocultura, a perspectiva para 2025 também são muito positivas. A gente vê essa estabilidade da China. A Filipinas, infelizmente, não fez o processo que a China fez de acabar com a sua suinocultura de fundo de quintal, e lá eles estão enfrentando essa dificuldade. A tendência é que eles comprem mais, né?
Vietnã, aqueles países da Ásia que estão enfrentando peste suína africana, há relatos que pode estar chegando na Rússia, na Europa está disseminada. Não está na Espanha, que é o maior exportador europeu, mas está disseminada agora, começou o inverno lá, estamos no inverno europeu, tem muita peste suína africana, infelizmente, e o Brasil então vai ser chamado, vai ter a consolidação do mercado como a Dominicana, que foi aberto, você tem o mercado do Canadá que já está consolidado, comprando volumes grandes, o México, que vai ter um ano inteiro de compras, porque o ano passado parou por um certo período. Você tem mercados que estão se abrindo e que vão levar. Você veja que o Japão, não tenha nenhuma diferença de mercado. O Japão, que comprava 2.000 toneladas, está comprando 8.000. Está crescendo muito o mercado japonês, por conta, inclusive, da desvalorização do iene contra o dólar, que acaba trabalhando o gate price local e dá mais acesso às proteínas brasileiras. Nós estamos trabalhando para tentar na Coreia a diminuição da tarifa, do acordo com que a gente está tentando trabalhar lá, e também na Índia, se a gente conseguir isso, tem muito mercado ainda para carne suína. Então o panorama para 2025 é muito positivo, inclusive na suinocultura, crescendo, inclusive, muito perto de 2 dígitos no ano que vem, na exportação. Perfeito, perfeito. Não é que a gente estava falando de mudanças, né, de percepção em relação à carne suína, mas, enfim, já para a gente passar aqui para o último capítulo da nossa conversa com o Ricardo Santin, presidente da BPA, Associação Brasileira da Proteína Animal. O último capítulo da nossa conversa, estou eu aqui, o Alexandre Inácio, o Ricardo Santin, o Marcelo Oliveira, responsável pela comunicação, estou sentado ali. Nós vamos falar um pouco de ovos. E aí, por falar em mudança de percepção, né, eu acho que o que aconteceu com o ovo, né, nesses últimos anos foi uma coisa sensacional, né? De repente, o ovo era o grande vilão que ninguém podia comer, porque ia ter um ataque, tomar colesterol, ataque cardíaco, sei lá o que. De repente, o ovo hoje, segundo pesquisas aí realizadas recentemente, ele é considerado o segundo alimento mais saudável que a gente tem por aí, atrás apenas do leite materno, né? Então, o ovo ele mudou completamente de status aqui para o consumo da população. Tivemos anos recentes muito bons para os ovos, até por conta de uma inflação de carnes que a gente estava vivendo, muito puxada pelos custos exorbitantes dos grãos, né? Nós tivemos preços de soja e milho realmente nas alturas alguns anos atrás. O ovo ganhou espaço no consumo aqui no Brasil, muito graças a essa inflação das carnes. Muito bem, então, mas 2024, como o Ricardo já falou, foi um ano já de normalização de custos. Então, eu queria, Ricardo, para a gente ir terminando a nossa conversa, que você falasse um pouco do 2024 dos ovos, do que a gente pode esperar para 2025, mas você tem que falar aquela história da produção de ovos por segundo, porque enquanto o nosso amigo vê ali essa entrevista, já não sei quantos milhões de ovos vão ser produzidos, não é isso? É verdade, eu tenho que dizer assim, eu sou suspeito em falar, né, mas a gente produz 1.800 ovos por segundo, agora já são 3.600, né, porque por dia produz mais de 100 milhões de ovos. Mais de 100 milhões. Esse ano nós vamos produzir 57 bilhões de unidades de ovos. O ano foi muito positivo, indo para um per capita de 269 ovos habitante ano. Lá naquele tempo em que o ovo era vilão, a gente consumia 115, 120 e buscava chegar um dia na média mundial, que era 220. Hoje nós já ultrapassamos a média, para o ano que vem deve chegar em 273 ovos per capita. 2025, para esse ano passado, de 24, foi 269 ovos por habitante ano. A gente deve produzir em 2025 59 bilhões de unidades, ou 60. Houve um grande salto em 2024 da sua produção, inclusive o próprio preço ficou um pouco parecia, porque houve uma oferta maior, porque também no processo de ovos você tem a matriz, ela fica 2 anos produzindo, então eu já coloquei essas matrizes lá atrás, fruto de um ambiente de pós-pandemia, que havia um consumo, mas você tem razão, Fernando, o ovo foi absolvido. E eu falo como eu sou um fã do ovo, não só por comer, mas como presidente do Conselho de Administração do Instituto Ovos Brasil, que é uma instituição mantida pelas empresas de ovos, e a BPA está junto com eles exatamente para promover isso. Nós construímos isso e levamos ao povo. Hoje nós temos mais de 7.000 nutrólogos cadastrados que recebem as notícias, como por exemplo, o ovo, você sabia que ele contém colina, lisina, vitamina B12, vitamina do complexo K. Ele tem uma complementação, por exemplo, de uma importância muito grande, vocês que são jovens não precisam disso, mas para evitar a degeneração macular, que é uma coisa natural. As pessoas vão ficando velhas, vão tendo a visão caindo. Quem come ovo
tem muito menos. As pessoas começam a perceber do benefício de complementar uma dieta de uma proteína cárnea com o ovo para você ter mais conteúdo de proteína, você tem mais albumina, onde você tem mais nutrientes que te ajudam na imunidade celular. Você tem a colina, que é o que faz a ligação neuronal entre o profeto, a ligação neuronal dos neurônios para a conexão da inteligência da criança e do bebê. Então são todos os dados que fazem você, como eu disse, ó, o ovo saiu de ser vilão e agora é remédio. Então, quem treina, faz exercício, todo mundo come ovo, é uma beleza. Ovo é uma coisa. Eu assino ovo. Você tem uma assinatura de ovo? Uma das grandes empresas. Uma das grandes empresas desse setor. Sabe que eu brinco, viu, Fernando? Eu brinco e digo assim, ó, se você comer muito ovo por dia, o problema que você vai ter é talvez ganhar uma medalha olímpica, como César Cielo e esses outros grandes atletas. O ovo é uma coisa, contando só um caso aqui que é real, aconteceu em casa. Duas coisas. Sou eu que faço as compras de frutas, verduras. Você cozinha também, Alexandre? Cozinhar eu não cozinho, mas o supermercado, essas coisas, sou eu que mas eu não cozinho. Assim, não morro de fome, mas não sou um cozinheiro. Não, eu morro de fome. Enfim. Mas tinha uma dúzia de ovos em casa, eu saí pro sacolão lá que eu compro minhas coisas, eu trouxe mais uma dúzia. Aí passou uma semana, minha esposa falou assim, tem que comprar ovo. Eu falei, não precisa porque eu já comprei a semana, tem 2 dúzias de ovos. Falou, não, precisa comprar ovo. Eu falei, não é possível. Fui na geladeira, tinha 6. Eu falei, escuta, vocês estão fazendo tanto ovo? Toma, vamos comprar o outro ovo. E outro dia em casa, tenho 2 filhos, mais novo. Gabriel, você quer comer o quê? Carne, carne bovina ou quer comer frango? Ah, não, quero comer carne. Letícia, 2 anos mais velha, você quer comer o quê? Ela falou, um omelete. Eu falei, pronto. Vai me dar mais trabalho, porque o omelete não está pronto, né? O outro é só esquentar. Mas toca eu ir lá fazer um omelete. Tá vendo? Cozinho, um omeletezinho. Mas é isso, é uma coisa que é uma transformação de hábito. Pessoas, sim, é uma transformação de hábito alimentar do brasileiro. Ele começou a inserir cada vez mais e vai acontecer agora nesse processo que a gente ainda não tem pelas pesquisas do Instituto Ovos Brasil. Você detecta isso na classe C, D e E, a inserção do ovo no café da manhã. Isso ainda não é, mas é uma realidade mundial. É uma realidade mundial. Aqui a gente tem, se você vai tomar o seu café da manhã fora, em algum lugar, numa padaria e tudo mais, você tal, tem, né? Mas nos lares é menos, ainda é menos difundido. Não na minha casa, que as minhas filhas me dizem assim, pai, o pai é o melhor fazedor de ovo, e o que tu quer, minha filha, de café? Quero ovo frito. Quer dizer, é churrasqueiro, fazedor de ovo. Então tá bom. Depois dessa ode ao ovo, porque realmente merece, eu acho que todos nós aqui somos fãs, e todo mundo aí também deve ser, ou quase todo mundo, a gente vai encerrando então a nossa entrevista com o Ricardo Santin. Alexandre, por favor, faça as honras aqui da nossa despedida. Então. Agradecer, antes de mais nada, a conversa, o papo, a você, Santin, Marcelo também, que nos acompanha ali. Por essa conversa, sempre um prazer estar falando, entendendo um pouco mais sobre como é que está o mercado de aves, suínos e ovos. Obrigado, Fernando, mais uma vez pela companhia. Pela parceria. Nos vemos. NP Agro, né? NP Agro. Eu quero agradecer ao NP Agro por estar aqui e me trazer esses 2 grandes amigos que são ícones do jornalismo brasileiro, que construíram, cresceram junto com o crescimento do agronegócio brasileiro, que não são pessoas superficiais, são pessoas que têm fundamento. Para mim é uma honra recebê-los aqui, sabe? Amigos queridos meu, do Marcelo, que sempre participaram com a gente e ajudaram a construir essa noção. Eu termino para dizer aquilo que falei na coletiva, né, Fernando? O brasileiro tem que se orgulhar da proteína animal, como o italiano se orgulha da Ferrari, o francês da espumante e do perfume. Nós temos que orgulhar de que esse é um asset mundial. A sustentabilidade que a gente, com tantos dados, acabou não falando, mas ele é uma das melhores coisas da nossa produção de proteína animal no Brasil. Então eu quero agradecer ao NP Agro, dar os parabéns de ter essas 2 feras aqui, me dando a honra de estar com vocês para começar um ano que vai ser bom para todas as proteínas e bom para a gente continuar a crescer no agronegócio. Ficaremos juntos. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.